Olá, boa tarde. Vamos fazer um update aos principais índices americanos, começando pelo S&P 500. Índice no qual eu estava bastante negativista durante a semana passada, depois de no gráfico horário termos tido aqui, aliás, no gráfico de 4 horas, termos tido aqui uma indicação de correção. Neste momento as coisas alteraram-se um pouco. Vamos começar aqui pela perspectiva macro no gráfico diário. Repare-se que estamos atualmente a eventualmente apresentar aqui um movimento de ressalto muito antes do suporte, da zona de suporte fortíssima, que, pelo menos relativamente forte, na ordem dos 2000 pontos. Estamos neste momento, olhando para o gráfico de 4 horas, a fazer um breakout ascendente daquilo que parece ser um duplo fundo. Se na semana passada eu estava altamente negativista porque tínhamos tido aqui um movimento de inversão de tendência e este movimento parecia comprometer o curto prazo, a verdade é que isso aconteceu. Tivemos aqui uma correção significativa que acabou por, pelo menos, chegar à projeção, ultrapassar a sua projeção. Acabou por haver um movimento de ressalto que eu também indicaria aqui na semana passada, no vídeo da semana passada. Apesar deste ressalto ser muito curto, tivemos uma continuação do movimento descendente e temos neste momento a inversão da tal ótica, da tal lógica que eu costumo seguir de uma sequência de máximos relativos consecutivamente inferiores ao anterior, quebrada. Temos então um máximo relativo aqui na ordem dos 2067 pontos que acabou de ser quebrado em alta e isto poderá ter sido o tiro de partida para um movimento corretivo ascendente ou, se preferirmos, para a continuação do movimento de longo prazo ascendente. Temos então, depois de ter sido ativado este duplo topo, este duplo fundo, temos uma projeção na ordem dos 2100 pontos. É muito possível que este pequeno abrandamento técnico tenha sido só o tiro de partida então para a continuação do movimento de médio prazo. Olhando aqui para o gráfico de uma hora, com uma perspectiva mais macro, poderemos ver que este cenário é um pouco mais evidente. Temos um duplo fundo muito claro, temos aqui uma pequena resistência que poderá gerar um movimento corretivo. Se eu tivesse de apostar, diria que muito possivelmente teremos aqui um movimento de correção até à zona de suporte, novamente, a resistência aqui agora é suporte, o chamado pullback, e depois teremos uma continuação do movimento ascendente. É aquilo que mais provável me parece, então, nesta zona. Para já, e dada a evidência do duplo fundo, vou então alterar o meu sentimento de curto prazo no S&P de descendente para ascendente. Ainda assim, é necessária alguma prudência, vou deixar aqui a indicação neutral durante a próxima semana, porque este cenário pode muito bem sair gorado. Era importante que tivéssemos então aqui uma correção e depois um movimento ascendente que ultrapassasse o máximo relativo que eventualmente se formaria. Aí sim teríamos a confirmação desta inversão no cenário corretivo de curto prazo, mas para já o simples breakout deste duplo fundo é suficiente para me deixar otimista. Passando ao Nasdaq, cenário muito semelhante. Temos neste momento, teríamos durante a semana passada uma correção, começando pelo médio e longo prazo e despachando desde já esse capítulo, continuamos sem qualquer tipo de alteração. A correção não foi de todo suficiente para trazer medo ou qualquer tipo de receio a uma eventual correção de longo prazo. Já no curto prazo, no Nasdaq, tínhamos tido aqui uma cunha ascendente, uma cunha invertida, que tinha gerado este movimento descendente, daí a minha preocupação também. Não há ainda um sinal de inversão tão forte como houve no S&P. Repare-se que aqui no gráfico de uma hora, olhando aqui para uma perspectiva mais micro, parece haver aqui uma interrupção do tal ciclo de máximos relativos inferiores ao anterior, mas é ainda muito cedo para termos essa percepção de uma forma mais exata, porque neste caso em concreto o máximo relativo não é tão evidente, não há um máximo relativo tão apicolado. Repare-se, temos um breakout da zona de resistência, mas eu esperaria pelo pullback. Podemos ter aqui um eventual fundo em V. Se o quisermos, este sinal e este breakout da zona de resistência é por si só suficiente para me levar a acreditar, dada a tendência prévia ascendente, é suficiente para me levar a acreditar que o movimento de correção provavelmente terá terminado. Ainda assim,
possivelmente poderemos aguardar por uma correção, apesar de, na minha opinião, e em termos de sentimento, eu vou desde já alterar o sentimento de curto prazo de descendente, que foi aquilo que tivemos durante a semana passada e que se veio a confirmar como indicado, para neutral ascendente. Para já, a quebra em alta desta zona de resistência é suficiente para me deixar moderadamente otimista no fim do ressalto descendente e otimista para acreditar que podemos ter uma continuação do movimento ascendente. Também aqui, só por um descargo de consciência, esperaria por um pullback à zona de suporte para recuperar de uma forma um pouco mais segura. Terminando no Dow Jones, neste caso em concreto eu não estava tão negativista como no S&P e no Nasdaq, porque havia sinais técnicos, ainda não tinha sido ultrapassado ali um suporte, já vamos ver. Neste caso em concreto, repare-se que esta correção que acabou por acontecer, podemos inclusive contabilizá-la para tentarmos perceber a sua amplitude, cerca de 3,5%, 3,6%, nada de significativo, nada de especial, muito dentro daquilo que costuma ser as correções, 4%, à volta disso. Repare-se, não foi de todo suficiente para beliscar o mecanismo ascendente do Dow Jones, pelo contrário, parece, ao que tudo indica, ser uma oportunidade de compra um pouco mais segura para uma ótica e para uma perspectiva de médio e longo prazo. Quero com isso dizer que então no médio e longo prazo continua a não haver qualquer evidência de fraqueza no Dow Jones. Já no curto prazo, dizia eu então que na semana passada eu não tinha ficado totalmente negativista, porque estávamos ainda acima deste suporte, apesar de, dizia eu, quando geralmente se verifica aqui um movimento prévio de correção e quando este acaba por ser confirmado, muito raramente não haverá ativação de todo o movimento macro. Foi aquilo que acabou por acontecer. Tivemos a quebra em alta, o breakout descendente, tivemos uma correção que acabou por não ser nada de especial. Neste caso em concreto do Dow Jones, também aqui é evidente um duplo fundo que foi desde já ativado, e a ser ativado é muito possível que tenhamos um caminhar para a projeção. Esta projeção do Dow Jones é muito mais fácil de alcançar, possivelmente ainda do que a do S&P. Repare-se que a projeção ficará muito próxima dos máximos recentes. É altamente provável que venha a verificar-se o atingir desta projeção nos próximos dias. Isto, como é óbvio, se este breakout ascendente não sair como um falso break. Mas para já tudo indica que temos então uma quebra em alta da zona de resistência, que vai ser o mote para termos uma semana um pouco mais positivista do que a semana anterior nos índices americanos. Por isso, e também à semelhança do que aconteceu nos dois restantes índices, vou alterar o meu sentimento no Dow Jones para neutral ascendente e esperar que durante a próxima semana as coisas corram um pouco melhor do que a anterior semana nos trouxe. Vamos então ver se esta força ascendente atual é suficiente para nos aproximarmos de máximos. Bem, é então tudo por esta semana em relação aos índices americanos. Muito obrigado e um bom resto de semana.